Olá, traders, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como é que a gente faz nos últimos 15 dias. Por quê? Hoje é dia 27/6, ou seja, estamos praticamente na última semana do mês, né? Pra gente terminar o nosso mês de junho. Então, eu vou liberar aqui pra vocês como é que tá sendo o meu mês em opções binárias, no caso só da Quotex, né? Porque quem me conhece sabe que eu faço diversificação, então essa planilha é voltada somente para opções binárias. Então, o meu mês por enquanto tá sendo um mês positivo. De 44 mil reais de lucro por enquanto, né? Eu digo por enquanto porque ainda não acabou o mês. Pode ser que aumente, pode ser que caia, vai depender da minha performance nessa última semana. Mas de qualquer forma, presta atenção. Essa minha última semana é uma semana mais tranquila. É uma semana que eu consigo ter um pouco mais de liberdade de errar os meus trades, né? Eu não fico tão apreensivo para ter o meu mês positivo, porque consequentemente ele já tá positivo. Na pior das hipóteses, cara, se essa semana for muito ruim, eu tomar loss cheio todo santo dia. Pode acontecer? Pode. Mercado, né? Mas a gente vai lutar para que isso não aconteça. A chance disso acontecer é quase nula, né? Quase zero de eu tomar stop todo santo dia. Eu não digo que é impossível, mas é muito difícil isso acontecer. Então, agora, né, nessa reta final, é somente eu fazer a manutenção do meu capital. Lógico, eu não vou fazer nada de diferente do que eu faço, não vou mudar a gestão, eu vou segurar fazendo o que eu faço, mas sem aquela pressão de ter que segurar um mês positivo, porque a última semana aqui pra mim já tá legal, né? Já 44 mil reais em opções já tá bem interessante. Então, qual é a dica que eu te dou? Você observar muito bem isso durante o teu mês. Então, os primeiros 15 dias do teu mês tem que ser os dias que você vai ter um pouco mais de atenção, tá? Você vai fazer trades mais filtrados, você vai ver o que você está fazendo, porque se os seus primeiros 15 dias do mês foi um dia que você terminou aqueles 15 dias negativo, é a hora de você apertar um pouco mais os seus parafusos. Aí tem gente que pergunta assim, pô, Rico, mas se o mês já tá ruim, eu tenho que apertar o parafuso, né? Não é melhor eu segurar a onda, não? Cara, eu vou ser sincero para vocês. Se os seus 15 primeiros dias do teu mês for um mês que você tá perdendo dinheiro, o certo mesmo é você apertar o parafuso dentro da sua gestão, até onde você pode ir, tá? Porque lembra que a gente já falou daquela situação de que você precisa ter um limite do teu mês, né? Onde você pode perder. Então, se não bater o teu limite e você tem caixa para aquilo, então é hora de você apertar um pouco mais o acelerador. Se possível for, aumenta um pouquinho a sua mão nos próximos 15 dias, porque você precisa correr contra o tempo para sair positivo. E na pior das hipóteses, você vai bater o seu stop mensal, que é aquele stop que você definiu para perder no mês, tá? Se os 15 primeiros dias foram dias negativos, mas você ainda não bateu o seu stop do mês, então os próximos 15 dias eu até sugiro você aumentar um pouco a sua mão para tentar acelerar esse processo, tá? Porque você precisa sair positivo. Se você diminuir a tua mão, o que vai fazer? Cara, você não vai conseguir alcançar o teu mês positivo, tá? Isso é uma dica que eu te dou de verdade mesmo, assim, porque eu poderia chegar e falar, não, galera, segura a onda pra você não perder o seu capital, mas você quer ganhar dinheiro, não é? Se for para ganhar dinheiro, você tem que apertar um pouco mais o acelerador nos próximos 15 dias. Agora vamos mudar a situação. Vamos imaginar que seja uma situação onde você esteja ganhando nos primeiros 15 dias, como foi o meu caso. Bom, nessa situação eu já fico mais tranquilo, porque os próximos 15 dias é o que eu falei pra vocês, me dá muito mais possibilidade, liberdade de poder errar os meus trades. Eu faço os meus trades sem aquela pressão, porque eu já tô positivo, então meu foco é fazer a manutenção daquele meu lucro, quem sabe ganhar um pouquinho mais de lucro. Então eu fico um pouco mais tranquilo, né, o meu mês ali. Então é legal você ter é legal você ter esse controle planilhado para que você consiga entender os seus dados e entender a sua performance durante aquele mês, caso você queira sair o mês positivo. Por exemplo, esse mês de dezembro eu ainda não sofri o drawdown, eu não perdi o meu capital, não tive nenhum mês negativo até agora. Pode ser que aconteça dos próximos meses ser meses negativos? Pode acontecer, porque a gente está falando de mercado, mas por enquanto eu não estou tendo mês negativo. Por exemplo, em maio, preste atenção, não estou contabilizando aqui, tá? Porque eu comecei a operar ao vivo com a galera no dia 11 de maio, tá? Então nem conto aqui, tá? Acabei não contando a partir daqui. Então, ó, em maio, pra você ter noção, eu comecei 11 e 12 já tomando ferro, velho, já tomando pau ali, já negativo no meu mês, mas depois eu positivei. E aí eu fui fazendo esse movimento até terminar os meus, por exemplo, terminando de 11, né?
teria que ser os 10 dias, né? Então, ou seja, 11, 21, mais ou menos aqui, ó. Então, daqui pra cá, eu já tenho um dado. Qual dado que eu tenho daqui pra cá? Se a metade do meu mês, né, é um mês positivo ou negativo. Claramente ali pra mim é um mês positivo. Então, o que eu vou fazer nas próximas semanas, nos próximos 10 dias, perdão? É fazer a manutenção desse lucro e, consequentemente, ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, eu não preciso ficar igual um louco, querendo aumentar lote, querendo fazer besteira. Não, porque eu já tô no gain, eu vou querer um pouquinho mais de gain, vou fazer a manutenção do lucro que eu já tenho e trabalhar um pouco mais tranquilo. Agora, vamos imaginar que fosse uma situação de loss. O que eu faria? Aí, nos próximos 10 dias, eu aumentaria minha mão. Um pouquinho. Não aumentaria muito, mas um pouquinho mais. Porque eu preciso terminar os próximos dias positivo. Na pior das hipóteses, se não rolar de eu terminar positivo, eu estoparia o meu mês. Que era o dinheiro que eu realmente tinha separado para estopar o meu mês ali, tá? Que no caso do mês de maio foi quanto? Maio tá aqui, ó. Maio foi de 50 mil reais. 50 mil reais. Caramba, você aceitaria perder? Mas mercado é isso. O mercado eu aceito perder 50 para ganhar 20 mil, por exemplo. Eu aceito perder 50 para ganhar 80 mil. Eu aceito dar 50 pro mercado para que ele me dê 10 mil reais no final do mês. Então, é muito mais o que você está disposto a entregar pro mercado, né? E o que você tem de contrapartida. Às vezes é pouco, às vezes é muito, é renda variável, a gente já cansou de falar disso, mas enfim. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é o seguinte: qual que é a minha relação? Foi até uma dúvida que surgiu hoje, eu achei bem interessante. A relação que eu tenho da análise fundamentalista com a análise técnica. Bom, pessoal, análise fundamentalista, para quem não sabe, é onde a gente consegue ver as notícias e basear as nossas entradas de acordo com as notícias. Exemplo, se for uma notícia positiva para o dólar, você comprar dólar, por exemplo, e esperar que ele valorize através daquela notícia. Mas eu sou um trader que opera através da análise técnica, né? Eu utilizo o gráfico ali, os indicadores para tomar as minhas decisões. Mas eu não descarto a possibilidade de ler as notícias. Mas eu não vejo essas notícias como tomada de decisão. Exemplo, tem muitos traders que, por exemplo, vem aqui no calendário econômico, né? Olha o calendário econômico. Quem já viu aqueles traders que falam bem assim: os melhores horários para operar hoje são esses horários, tal, 9 horas, assim, né? Não operem em horários tal. Esse tipo de traders são traders que operam através da análise gráfica clássica, geralmente price action clássico, que traçam as linhas do gráfico, né, e tudo. E esses momentos são momentos que realmente não respeitam essas zonas, não respeitam essas linhas, que o mercado fica totalmente ali avulso, né? Então, eu até entendo quem opera desse jeito, realmente até indico para que fique de fora nesse momento de uma alta volatilidade do mercado, porque se você opera através dessa técnica, você vai estopar muitas vezes ali, porque não vai respeitar absolutamente nada, tá? Agora, no meu caso, eu opero mais volume, mais fluxo, mais tendência. Então, as notícias me ajudam nesse caso, elas não me atrapalham, então eu não fico de fora. Eu utilizo ela para me ancorar, tá? Exemplo, vou te dar um exemplo prático. Se eu tenho, por exemplo, uma notícia positiva no dólar, automaticamente a minha expectativa é de alta, correto? Eu corro para o gráfico. Então eu venho aqui para o gráfico e vejo se o mercado está entrando volume e se realmente o mercado está condizente com a notícia. Se eu estou, por exemplo, no euro-dólar, né, que é esse paridade, e a notícia é positiva para o dólar, significa que esse gráfico tem que cair, que o euro tem que desvalorizar em relação ao dólar, né? Então eu vou ver se esse mercado está caindo e está entrando fluxo de venda, porque automaticamente o dólar valoriza, né, nessa situação, e o euro desvaloriza, se for uma notícia positiva para o dólar. Então olho se tem fluxo de venda e se o mercado realmente está condizente, tem confluência com a notícia, pronto, eu espero gatilhos vendedores, rompimentos de cotação, bola, retração de venda em algumas situações, pego fractal power também na venda, mas o meu foco é venda ali naquele momento, né? Aí vai depender, por exemplo, da notícia. Se for notícia de alta volatilidade, eu pego ali nos próximos 10 minutos. Se for de média volatilidade, nos próximos 5 minutos. E se for de uma volatilidade fraca, eu nem olho essa notícia. Só opero geralmente da média para longa ali, tá? Mas ó, vamos ver o que aconteceu hoje aqui, ó. Se teve alguma notícia, ó, 9h30 nós tivemos uma notícia no dólar, por exemplo. Uma notícia de núcleo de pedidos de bens duráveis, enfim, e também teve 3 notícias aqui, 4 notícias no dólar, né? Vamos ver o que aconteceu no dólar, mais ou menos nesse horário. Deixa eu pegar aqui o
viu? Eu tô falando tudo isso para que você entenda. Por quê? Qual que é a correlação entre a minha análise fundamentalista e a minha análise técnica? E o que eu faço nessas duas? Se eu fujo da raia nessas situações ou eu encaro? No meu caso, eu encaro, tá? Porque dentro do meu setup, dentro da forma que eu opero, pra mim, faz ajudar em vez de atrapalhar. Lógico, a gente tem situações que, por exemplo, vai ter uma alta volatilidade, onde a gente tem oferta e demanda junto naquele gráfico, né, naquela situação, e aí você vai ver o mercado entrando, fluxo de compra e devolvendo, fluxo de compra, o mercado sobe, depois cai. Então, nesse cenário eu prefiro até ficar de fora, tá? Eu nem opero. Eu só opero se for uma notícia positiva para o dólar, exemplo, eu olho para o gráfico, vejo se o gráfico realmente está caindo, está entrando no volume de venda, e aí sim eu pego os gatilhos vendedores, tá? Mas vamos lá. Ó, 9,6 aqui. Pronto. Eu tô um pouco gripado, me perdoem, tá, pessoal? Vai relevando aí. Então, ó, dia 27 de junho, 9,6, a gente teve uma volatilidade. Como assim, Rico? A gente teve uma volatilidade, a gente teve oferta e demanda no gráfico. Olha só, saiu a notícia, o volume ficou realmente alto, né? Só que ele não teve tendência, ele não buscou uma tendência depois dessa notícia. Ah, mas a notícia diz aqui o seguinte, que núcleos de pedidos de bens duráveis mensal. A gente tinha aqui uma projeção de 0,3 e ficou acima da projeção. Se você olhar a notícia, você vai interpretar, porque notícia é muito mais interpretação. Você vai ver o que diz a notícia, né? Por exemplo, aqui ó, valores superiores indicam aumento de atividade por parte dos fabricantes. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos, altos para o dólar. Então, se ficou acima da projeção, foi um valor positivo ou negativo? Foi positivo, tá? Ficou acima do esperado. Então, a gente tem que ler isso aqui como positivo ou negativo para o dólar? Positivo para o dólar. Então, o que ia acontecer com o euro? No gráfico do euro? Desvalorizar. Só que a gente não viu essa desvalorização no euro-dólar. Pelo contrário, a gente viu um mercado totalmente volátil, com volume acima da média, né, um volume interessante, só que a gente tinha oferta e demanda. Então, nesse caso, eu não fico dentro do gráfico, eu saio de fora. Agora, vamos imaginar, a notícia é positiva, o mercado está torando na venda e realmente está caindo, pronto. Eu entendi que os players entenderam aquela notícia como uma notícia positiva para o dólar, realmente tem compradores no gráfico, tem muito mais oferta do que demanda, né, perdão. Muito mais vendedor do que demanda. Então eu vou pegar as minhas vendas ali, ó, e vou surfar aquela venda até o final, até acabar, até onde eu puder surfar ali, eu tô dentro daquele fluxo. Porque é o que eu falei pra vocês, o volume pra mim é muito mais interessante do que outras situações, beleza? Bom, dito isso, vamos operar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma olhada se realmente nós não temos alguma coisa aqui agora, ó. Daqui 30 minutos nós vamos ter uma notícia no dólar, mas é uma notícia irrelevante para mim, tá? Então eu fico de fora. Em 3,5 nós temos um discurso para o euro. Então 3,5 pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que o mercado se movimente. Tá vendo que a gente não tem projeção nem atual? Porque isso aqui vai depender do discurso, né? No caso da Christine Lagarde, que é a presidente lá do banco do BCE, tá? Então vai depender do que ela vai falar. Então alguns players vão entender de forma positiva, outros negativas, de acordo com o discurso dela. E isso vai mostrar em tempo real o que vai acontecer no gráfico. Então se ela estiver falando coisas positivas para o euro, consequentemente o euro valoriza. Se for negativo, o euro desvaloriza. E aí é a hora que você tem que estar no gráfico para entender qual que é o efeito que esse discurso está causando no gráfico. Outra coisa que eu ia falar com vocês, galera, eu vou fazer uma sangria. O que é a sangria? A sangria é quando eu tiro uma parte do dinheiro para que fique mais fácil. Deixa eu pegar esse código aqui rapidinho. Então, galera, eu fiz aqui uma sangria de 5 mil reais, né? Eu tirei um pouco desse dinheiro. Por que eu faço isso? Porque conversando com alguns outros traders que são amigos meus também, que operam e realmente operam bem pesado, tiram dinheiro da corretora de fato, eu fui entendendo alguns processos durante esse tempo que eu opero, e a forma com que eu vi um pouco mais saudável de retirar esse dinheiro sem ter aquela disputa com a corretora, né? Não tô falando que, por exemplo, não dá para tirar valores altíssimos. Dá. Mas eu prefiro tirar dessa forma, de 5 em 5 mil, para que no final do mês fique um pouco mais fácil de eu tirar essa grana sem ter uma disputa com a corretora, porque eventualmente pode acontecer dela demorar, se eu pedir um saque muito alto, enfim. Então eu prefiro ir tirando de 5 em 5 mil, à medida que ela vai me pagando, eu vou solicitando mais saques, fazendo a sangria do meu caixa aqui, para que eu
tenha o dinheiro na minha conta de uma forma um pouco melhor, mais rápido e sem muita dor de cabeça. Então é a forma com que eu encontrei e outros traders também encontraram, tá? É assim que eu faço e tá dando certo e eu vou seguindo desse jeito, beleza? Mas vamos lá. Bom, aqui eu tenho um euro dólar, né? Vou fazer algumas operações agora aqui. Começando o meu dia com 18.290, né? Então esse é o valor que eu tô começando hoje. Vou até colocar aqui, anotar. Pera aí, 18.290. Eu gosto de anotar assim porque fica mais fácil de eu calcular no final das minhas operações. Então qualquer valor acima disso aqui pra mim é gain. E eu vou estopar com 5 mil reais de prejuízo. Então eu não posso passar de... Vamos pegar aqui, ó. O meu stop tá aqui, ó. 18.290 menos 5 mil. 13.290, tá? Não posso deixar o mercado me devolver isso aqui. Beleza? Então vamos fazer alguns trades aqui agora. A gente tem o mercado do euro dólar esticado pra caramba, tá acumulado nessa resistência, então a gente já sabe que possivelmente ele caia para corrigir esse movimento até aqui, quem sabe. Eu vou esperar entrar fluxo de venda e tudo mais para que eu pegue os meus gatilhos vendedores, beleza? Porque a minha expectativa é de correção para um pullback dessa região aqui, porque ele precisa corrigir isso aqui. Então a gente sabe que depois de um movimento de esticado, mercado consolidou, provavelmente ele corrija. Pode ser que corrija tudo? Pode ser, porque traz liquidez para o mercado. Mas às vezes ele pode corrigir só um pouquinho desse movimento, depois seguir no movimento de alta. Por enquanto, a minha expectativa é de queda, de correção para mais ou menos essa região aqui, tá? Então vamos esperar para ver se realmente o mercado cai. A gente teve aqui também um toque na sobrecompra, né? Realmente dando a expectativa de queda. Eu acredito que ele caia mais ou menos 50% desse movimento. Vai bater mais ou menos nessa região, tá? Como alvo. Vamos ver agora, ó. Então, o que isso significa, Rico? Que eu vou operar na venda, tá? O que eu vejo é que esse volume tá fraco, né? A gente tem o mercado querendo cair, mas não entra volume de jeito nenhum. Então, percebe que a gente tem ali um topo nessa região. E o mercado subiu mais um pouco, deixou o topo aqui, tá até negociando ele. Eu tenho expectativa de um padrão aqui. Qual que é o padrão que eu tô observando aqui, pessoal? Eu tô esperando que ele forme um padrão bem interessante chamado oco, né? Que é o ombro, que seria esse topo, uma cabeça, que seria esse outro topo, e um ombro aqui, ó. Ele chegasse aqui e rejeitasse, ele precisa rejeitar essa região. Ele não pode romper essa região aí agora, porque se ele começar a romper essa região, aí pronto. Aí eu saio fora do padrão de oco e penso em compras, tá? E aí já começo a pensar em compras. Mas vamos lá, ó. Eu preciso que ele caia, romper nesse fundo, tá? Aí eu penso nas vendas aqui. Então aqui é o meu padrão: oco, ombro, cabeça, ombro. Essa é a minha expectativa. Eu tenho que esperar. Eu não vou ficar aqui igual um doido tentando adivinhar oco, não. Eu tô tendo a expectativa, eu tenho que esperar, beleza? Vamos ver se ele rejeita lá, ó. Se ele rejeitar, eu já tenho um negócio legal também. Um outro padrão, que é o que, pessoal? Topo duplo nessa região aqui de resistência. Se formar um topo duplo, cara, a minha venda fortalece de um jeito que você não tem noção. Então a minha leitura para queda, se realmente firmar esse topo duplo aqui e entrar volume de queda no rompimento desse fundo, aí pronto, cara. A minha venda fica um pouco mais robusta, entende? Então a possibilidade de eu ganhar é um pouco maior. Você viu que a venda tentou romper, derrubar, e não tá conseguindo entrar fluxo. Me perdoa minha voz, eu tô um pouco gripado, tá? Então, tem vendedor? Tem, mas o vendedor que tá aqui, ou os vendedores que estão aqui, eles não são fortes o suficiente nesse momento para carregar esse preço inteiro. Ainda tem compradores nesse ponto, então eu não tomo risco na venda aqui de jeito nenhum. Tenho que esperar para ver o que vai acontecer, até porque o volume tá totalmente fraco agora. Totalmente fraco. Espera. Outra coisa, pessoal, os meus resultados diários, geralmente eu costumo colocar lá no meu Telegram, tá? Se você quiser acompanhando comigo, pode entrar lá no canal de Telegram, é totalmente gratuito, velho. Você vai ter muito conteúdo lá bem interessante para que você também aumente, né, o seu portfólio de conhecimento. Eu acho que é bem interessante você fazer parte da comunidade do Telegram gratuita, tá? Ó, esse vendedor tá melhor, pessoal. Ó lá, tá interessante. A gente tem até um LTB aqui, ó, um LTA, desculpa, ó. Se ele romper essa LTA, pessoal, talvez eu tenha expectativa boa de venda já para tomar risco na venda aqui.
Mas ele tem que fechar, tá? Ele tem que fechar o candle. Ah, a compra tomou, cara. Tem comprador. Opa, olha a pancada que a compra deu. Olha a pancada que a compra deu. Tá indo buscar o alvo de 60, 80. Pessoal, se ele for lá, eu vendo, tá? Se ele for lá naquele alvo, eu vendo. Porque ele já rompeu 2 alvos aqui de uma vez, né? No terceiro alvo é venda. Quem já foi meu aluno, né? Ou já fez algum treinamento meu, sabe disso. Uma esticada de dois ou mais alvos assim de uma vez. No terceiro alvo, geralmente eu pego. Esticaram, jogaram esse preço lá pra cima. Jogaram uma resistência ali. E outra coisa, tá? Esse movimento veio com volume, beleza? Ele veio com volume. Ó, se ele não romper a minha 1.8 e entrar com fluxo de alta. Ah, rompeu. Já tá vindo vendedor, ó. Tá vindo vendedor. Vamos lá, pessoal. Ele vai liquidar esse candle. De olho no rompimento desse fundo, tá? Se ele liquidar esse candle aqui é put. O que é liquidar esse candle aqui, ó? É romper ele inteiro, tá? Engolir ele todo aqui, ó. Se vendedor engolir essa barra gigantesca de alta aqui, ó, a gente vai vender. Atenção, pessoal. Tem comprador no gráfico. Tô entrando, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eita, passei 2 mil do meu... Passei 2 mil reais do meu stop de hoje. Então, aqui batendo o único trade do dia. Pessoal, você viu que a venda... Você viu que a venda tava batendo, mas batendo muito fraco. Muito fraco. A venda tava batendo muito fraco. Não tinha como. Então vamos lá, pessoal. 2 segundinhos, 1 segundinho. Que trade, hein? Bota no bolso, cara. Respeita que esse aí já foi. Já era. Olha lá, ó. Um único trade desse, meu amigo. Perfeito. Pessoal, então... O que eu observei aqui? Então, o que eu observei aqui? Vamos lá. A venda teve a possibilidade de liquidar esse candle que ele trouxe aqui, ó, esse candle gigantesco aqui, um volume gigantão da compra. Ele teve essa oportunidade, não conseguiu liquidar, não estava conseguindo romper essa LTA que tinha aqui no caso, né? Aqui a gente lê como um pequeno movimento de correção, rejeitaram muito com volume de compra em cima dessa região. Então, como tem muito comprador e tem pouco vendedor, tem muita demanda e pouca oferta, eu nesse caso vou seguindo na compra aqui, tá? Depois da correção. Lógico que eu não vou seguindo aqui. Corrigiu, não teve força, pronto, pego na alta e sigo o movimento de alta. Beleza? Bom, é isso aí. Então vamos ver quanto que a gente finalizou aqui de gain hoje. 18.290 foi o que a gente começou, menos 24.030. Então, um gainzinho de 5.740 hoje aí. Beleza. Vou botar aqui então. Dia 27 de maio, de junho, perdão. 5.740. Bom, começamos com o pé direito a semana, graças a Deus, aumentando um pouco mais ali o nosso lucro mensal. E espero que nos próximos 3 dias, que faltam mais 3 dias pra gente terminar o mês, seja um mês de gain também, dias de gain também, pra que a gente termine com chave de ouro esse mês aí de junho, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí, um grande abraço a todos vocês, espero que vocês também tenham tido um mês de junho maravilhoso, e muita atenção a partir do mês de julho, e que se você não fez o seu plano de trade de julho, em junho, que a partir de julho você faça o seu plano de trade e siga tudo certinho para que você não fique comendo poeira no mercado, beleza? Grande abraço, tamo junto e até a próxima. Fui, tchau.